Um parecer sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia, a timeline, linha do tempo de 2022 para 2024. Início da guerra, fevereiro de 2022, logo de início o Putin fez esse anúncio e já fez uma ameaça dizendo para o Ocidente não interferir nessa guerra. Dia 21 de fevereiro de 2022. Nesse mês de março, fevereiro e março de 22, houveram algumas tentativas de entender a guerra e o canal de notícias WION News, que é um canal da Índia, muito conhecido por sinal, no programa Gravitas Plus, fez a pergunta se a NATO, a OTAN, empurrou a Ucrânia para a guerra. E a reflexão é toda sobre a expansão da OTAN, que é a Organização do Atlântico Norte, que foi se expandindo para o leste, em direção à Rússia. Nos anos recentes, 2004, 2009, 2017, 2020, ainda alguns países foram anexados, e isso provocou uma tensão com a Rússia. E por motivo da Ucrânia estar pró-Ocidente, então ocorreu a guerra. Essa é a análise. Quem fez uma outra análise foi o arcebispo Vigano, que ele é um crítico do Vaticano e ele tem denunciado muitas coisas que estão ocorrendo no mundo. Na análise do Vigano, ele disse que o conflito inteiro é uma armadilha projetada pelos dominadores do mundo para provocar a guerra. E eu acho que, do ponto de vista bíblico, o mundo é dominado pelas potestades. E a gente sabe que há uma conspiração dessas potestades para fazer acontecer o desígnio, que é, na verdade, um governo global. Então, a ideia de que a era da multipolaridade vai começar, uma nova ordem mundial, onde os Estados Unidos já não vai ser a única potência, mas vai dividir com a União Europeia, China, e Rússia, e Japão, Irã, e o BRICS, e a Inglaterra, e por aí vai. Então, a análise do Vigano é que as forças estão conspirando para provocar uma crise global, onde vai cair o domínio dos Estados Unidos, que eu acredito que vai cair mesmo, os Estados Unidos vai ser julgado por Deus. Na sequência, o Oeste fazem sanções contra a Rússia, foi a primeira fase da guerra, logo no início ali, se acentuando em setembro e outubro de 2022, as sanções. E em seguida, ao mesmo tempo, começou a armar a Ucrânia, o que já fez despertar a Rússia para soar o alarme de um conflito direto, o risco de um conflito direto com os Estados Unidos. Então já se foi noticiado faz 2 anos, 1º de junho de 22. E continuando, a partir de julho, eles armaram a Ucrânia com sistemas de foguetes poderosíssimo, que é esse HIMARS. Então começou a armar com armas mais poderosas. Na sequência, setembro de 22, explodiram a pipeline, o gasoduto da Rússia para a Alemanha, que era um grande projeto bilionário, que chamava-se Nord Stream. Então, Nord Stream ela não era só uma linha de gás natural, mas era a principal conexão econômica entre a Rússia e a Europa, que a Rússia fornecia gás a baixo custo. E isso já não existe na Europa, foi explodido, foi um ataque terrorista, não se sabe quem fez, somente se suspeita dos Estados Unidos, como foi denunciado pelos jornalistas lá. O Seymour Hersh, que é o jornalista que denunciou isso. Enfim, explodiram a pipeline e o Putin, no mesmo mês, chamou os Estados Unidos, o Ocidente, de satânico. Ele falou, não, esse povo é satânico. Então ele falou sobre o satanismo do Ocidente, que está
desvirtuando das regras morais, da religião e da família, que está se movendo para essa questão de gênero, e ele faz essa pergunta se é da vontade do povo russo que se ofereça para as crianças cirurgias de mudança de gênero, porque a Rússia é conservadora, tradicional e se orgulha de ser uma nação com esses valores cristãos, e está se denunciando a cultura de perversão sexual dos Estados Unidos. Continua o armamento chegando, os tanques poderosos Abrams Tanks e também da Alemanha os Leopard Tanks chegaram lá para fazer diferença em 2023 na guerra. Os mísseis de longo alcance começaram a chegar, isso é muito preocupante. Maio do ano passado. Aí o Medvedev, que é um dos políticos lá da Rússia, deu o alerta que o apocalipse nuclear está cada vez mais próximo, em virtude do escalonamento da guerra. Fevereiro desse ano, o Putin diz a mesma coisa, que é uma questão de vida ou morte para a Rússia. Em maio desse ano, no mês passado, a Rússia dá um ultimato para o Reino Unido a respeito das armas de longo alcance, dos mísseis de longo alcance, dizendo que se for atacado solo russo, que eles vão retaliar e vão atacar alvos militares do Reino Unido. Ou seja, vai deflagrar uma guerra contra a OTAN, contra o Reino Unido. Mas não adiantou nada dar esse alerta, porque no mesmo mês o Macron e o outro lá da Alemanha, o Olaf, disseram que sim, que as armas vão ser usadas para atacar dentro do território russo, e ele está explicando essa linha de pensamento. Macron, dia 29. Em seguida, 31 de maio, os Estados Unidos já autoriza, em parte, o ataque ao solo russo. E as notícias são essas, que a Ucrânia agora está autorizada a usar os armamentos para atacar dentro da Rússia. Então, junho, agora na virada do mês, está se publicando, então, a questão de uma guerra direta contra a NATO, ou OTAN contra a Rússia, se eles começarem a atacar o solo russo. Ontem, dia 3 de junho, então, mais uma vez, o embaixador da Rússia foi nas Nações Unidas e disse que vocês estão cometendo, o Ocidente, os Estados Unidos, cometendo um erro fatal, uma miscalculação, um erro de cálculo, que vai ser fatal, porque eles não estão entendendo que a Rússia disse que vai usar armas nucleares, e então nós vamos chegar numa fase do conflito que vai chegar no grau máximo, que é o que as potestades querem que gere um caos nesse mundo aqui, para que aconteça alguma coisa e venha o governo de paz do anticristo, mesma coisa, situação de Israel, tudo caminhando para um cume, para chegar numa necessidade de um anticristo subir e então trazer paz para a Terra. Essa é a leitura que a gente está fazendo, que os Estados Unidos sim será julgado por Deus, Deus vai julgar a América, como disse vários profetas de Deus, homens de Deus da América. Deus vai julgar a América pela sua iniquidade. E, ao mesmo tempo, o caos no mundo vai fazer com que surja o anticristo. E aí ele vai trazer esse governo de paz, essa aliança de paz, e aí nós sabemos o que vai acontecer daí em diante. Essa é a análise da guerra até agora.